Uma das coisas boas, extensiva, um dos benefícios extensivos do perdão é quando você dá o perdão a alguém e você vê a mudança naquela pessoa, a reconstrução de um ser através do perdão. Mas com o narcisista isso não vai acontecer. Não existe perdão que mude um narcisista. Isso só aumenta as ofensas deles, porque eles descobrem a sua vulnerabilidade e a sua bondade, sua generosidade, sua gentileza. Oi, tudo bem com vocês? Para você que não me conhece, meu nome é Jane. Se você é a primeira vez que está vindo nessa casa, quer morar um pouquinho, então se inscreva, ativa o sininho, comenta aí, compartilha, faz aquela gratidão. Muito, muito, muito obrigada. Moradores da casa já sabem, beijo, carinho, amor, ternura, respeito, gratidão e o quê? O que mais? Cheiro, gente, muito cheiro. Nosso tópico de hoje é a filosofia do perdão. É você criar uma amnésia, né? Ou então dizer que o narcisista sofre de amnésia e ele não lembra das coisas que fala, nem das coisas que pratica. Aquelas pessoas que dizem que você tem que perdoar para continuar no abuso. Perdão é a palavra do momento. Já faz alguns anos, né? Que toda a mídia pratica o perdão, ensina você a praticar o perdão cura, o perdão salva, o perdão liberta, o perdão isso, o perdão aquilo. O perdão faz com que você aceite todo tipo de abuso narcisista, abuso de família disfuncional, abuso de pai, abuso de mãe, abuso de todo mundo. O perdão, ele é maravilhoso, ele é mágico. É a mídia, né? Os livros e milhões de livros que eles vendem. Se você quiser viver uma vida livre de estresse, de dor, de sofrimento, então você tem que aprender a perdoar, limpar seus canais de energia e obter o perdão até do Criador. Então, a mídia diz: você precisa aprender a perdoar. Para isso, você vai ter que encher meu bolso de dinheiro. Comprar os livros que eu escrevo, ler os artigos que eu escrevo, né? Ir para os meus cultos, para as minhas orações. É assim que os adoradores da falsidade, do perdão, eles fazem, tá? Você tem que continuar tomando porrada do seu narcisista, você tem que continuar sendo abusado pelo seu pai abusivo, bêbado, você tem que ficar ouvindo os abusos da sua mãe narcisista, dos seus irmãos. Lucas 6:37, ele diz o seguinte: não julgues e não será julgado, não condene e não será condenado. Perdoe e serão perdoados. Tá bom. Você perdoa o narcisista muda. Essa é a falsa filosofia do perdão. Em todos os aspectos. E na cabeça de quem não sofreu um abuso narciso, o perdão é o caminho da verdadeira harmonia. Gente, existe uma grande diferença, existe uma distância muito grande entre perdoar uma pessoa e permitir que essa pessoa continue fazendo o que está errado sem consequências ou repercussões. Existe uma diferença muito grande entre você perdoar uma pessoa e você permitir que essa pessoa continue lhe maltratando e lhe abusando. Existe uma diferença muito grande entre o perdão e a agressão. Existe uma diferença muito grande entre o perdão e ser abusado. O perdão, ele não diz que você tem que ficar junto com seu agressor, sua agressora. Não existe lugar que diga isso. Só na cabeça dos falsos profetas. O perdão não diz que você tem poder de Daniel.
que foi jogado lá na cova dos leões e conseguiu sobreviver. Perdoar, gente. Isso é fato, não tem o que mudar. Perdoar é um ato saudável e amoroso. Mas se pressupõe que quando você perdoa alguém, aquela pessoa pegue o perdão como uma ferramenta para se melhorar como ser humano, para crescer. Agora, amnésia por abuso, isso não é saudável. Isso não é realmente um ato que se possa perdoar. Isso é um ato de habilitação. Eu vou dar a vocês alguns exemplos de perdão e abuso. Uma pessoa que comete um erro, normalmente essa pessoa reconhece ou essa pessoa é perdoado, ela nunca mais, jamais, em tempo nenhum, repetirá aquele erro. Um agressor que é perdoado, ele nunca irá mudar, porque ele vai ter a certeza de que o que ele fez não foi errado. Uma pessoa que erra, uma pessoa que tem consciência que erra, ela sente remorso e percebe que machucou a outra pessoa. Os agressores, os narcisistas ou outro tipo de pessoa agressiva, eles não se importam com o modo como suas ações machucam as outras pessoas, incluindo seus pais, seus filhos, seus irmãos, sua família. Eles não se importam. Quando as alterações feitas pela extensão do perdão, geralmente leva a um ambiente mais estável, mais harmonioso. Mas isso é quando você está tratando com pessoas conscientes. Agora, quando você pratica o esquecimento do abuso, a amnésia abusiva, isso não produz nenhum tipo de mudança positiva. Isso, de fato e comprovado, cria instabilidade, especialmente para as crianças. A extensão do perdão leva a um futuro mais feliz, claro, para todas as pessoas envolvidas. Agora, ignorar o abuso leva a comportamentos agravados e às vezes leva mais agressões. Eu vou dar um exemplo aqui bem forte, tá? Desculpem. Por exemplo, um parceiro ou uma parceira tem um deslize e de cometer uma traição no relacionamento e o outro descobre ou a pessoa se arrepende e a pessoa mesmo confessa, é réu confesso. Isso vai ser a primeira e a última vez que isso irá acontecer. Nunca mais. Quando a pessoa se arrepende, de verdade, a pessoa nunca mais pratica aquilo e fortalece a relação. Mas, quando o abuso é negligenciado, ou quando um parceiro abusivo tem vários e vários casos extraconjugais, extracompanheiros, incluindo prostitutas, eles, quando são confrontados, acham que aquilo é normal. E eles não vão mudar, eles vão continuar fazendo a mesma coisa. Então, quando você aceita isso, você está formalizando a infidelidade.
Você está dizendo para ele, isso é normal. Aí ele diz assim, é normal, então eu vou continuar. Quando um parceiro ou uma parceira está passando, isso é perdão, está passando por um momento difícil, estressante, aí perde a calma, grita, fica enfurecido ou enfurecida por alguns minutos. Isso não é um comportamento normal. Mas quando a pessoa se acalma, a pessoa volta, pede desculpa, admite que estava errado e pede perdão. Mas num relacionamento abusivo, os gritos, as agressões, elas são constantes, são comuns. E o parceiro começa a ficar doente, ou a parceira, eles começam a ficar doentes porque eles nunca sabem quando isso vai se repetir. Porque isso é uma constante no relacionamento. Como é que você vai perdoar uma pessoa dessa? Você perdoa de manhã à tarde, a pessoa pratica novamente. A pessoa não entende o que é perdão. Então não tem como perdoar um narcisista. Ele não entende o que é isso. O perdão, ele é para reformular a pessoa. É a pessoa se reformar internamente, tá? É a pessoa entender e admitir seus erros, suas falhas. E a pessoa prometer e cumprir que nunca mais vai praticar aquilo, porque aquilo é ofensivo, é abusivo. Então, o perdão, ele é reconstrutor do seu eu, das suas falhas como humano. Você se corrige através do perdão. Mas narcisista, para ele, isso é normal. Você pode perdoar 1000 vezes, ele vai praticar 2000 vezes. Quando você chega para um parceiro abusivo, e você fala dos ataques constantes, do caráter dele, das coisas que eles praticam, né? Eles dão uma lição, parceiro. Eles dão uma lição. E depois eles voltam como se nada tivesse acontecido. Então, para resumir essa história de perdão, que eu já falei, já fiz vários vídeos, já xinguei, já me estressei. Mas eu sei, gente, que o perdão ele é reconstrutor. Mas para quem entende. Porque abuso, você negar o abuso, você usar o perdão para negar o abuso, você tem que entender que tem muitas coisas em jogo quando você faz isso. Você vai perpetuar o abuso. Porque o narcisista nunca sofre consequências dos seus atos, das suas ações. Não há motivo para ele mudar. E além disso, eles não se importam, eles não querem mudar. Porque sempre haverá alguém que eles vão usar como suprimento. Se não for você, será outra pessoa. E aí eles fazem aqueles momentos de bombardeio de amor e depois mete o pau. Então não se iluda, pensando que que perdoar é mudar o narcisista. Perdoar é um ato de amor, mas isso não quer dizer que você tenha que continuar no abuso. Quando você começa a ignorar comportamentos abusivos, isso torna-se um padrão tóxico que levará à sua destruição emocional, física e espiritual, não só sua, como dos seus filhos também. Eu já falei para vocês o que é desamparo aprendido. Desamparo aprendido é um estado mental no qual o organismo é forçado a suportar estímulos dolorosos e desagradáveis. E ele se torna incapaz de evitar, mesmo que ele tenha a possibilidade de escapar. Ele não escapa, porque presumivelmente ele aprendeu que não pode controlar a situação, embora todo mundo possa controlar uma situação de desespero, todo mundo pode controlar qualquer tipo de situação,
Você só não controla a fúria da natureza, mas toda a fúria humana é controlável. Vou botar isso na cabeça. A única coisa que não se controla é a fúria da natureza. Você não pode parar um furacão. Você não pode parar um vulcão. Você não pode parar uma tempestade. Isso é a natureza divina. A natureza humana você pode parar. Ou você pode se remover do local do abuso. O narcisista, ele instila o desamparo aprendido nas suas vítimas. Lavagem cerebral sistemática, ações e palavras inconsistentes, imputar a culpa em você, né? Eles agridem, diz que você foi responsável pela agressão. Você pode estar vivendo um momento de negação, porque você deseja que o relacionamento continue e que volte a que era antes. E a esperança de melhora, a esperança de que as coisas podem melhorar, faz com que você continue naquela expectativa de que tudo vai dar certo. Mas não vai, gente. Não vai. Com o narcisista não vai. Narcisista não muda. Não existe uma mágica para mudar uma pessoa que aprendeu a ser como é desde a infância. Quando você tem um comportamento que te incomoda, aí você muda. Mas o narcisista, ele não se incomoda do jeito que ele acha que ele está certo. Entendeu? Beijo duplo no coração, bye.